E aí turma, sejam bem-vindos a Animaga House, eu sou o Juan Souza, seu apresentador. Bem, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Tate no Yusha no Nariagari, o anime que tá todo mundo colocando o hypezão aí que estreou nesse início do ano. Bem, basicamente vamos falar o porquê que ele tá sendo tão hypado assim, né? Todo mundo já sabia que ele ia ser lançado, todo mundo já botou uma expectativa nele, mas o porquê dessa expectativa em cima dele? Vamos lá. Primeiro de tudo, Tate no Yusha é um Isekai. Você pensa, porra, mais um Isekai? Por que estão hypando mais um Isekai? Tem Isekai toda temporada, Isekai. Bem, no caso aqui de Tate no Yusha é um pouquinho diferente. O porquê dele ser um pouquinho diferente? Normalmente, quando você tem um Isekai sendo lançado, você tem aquele típico réu morre e é transportado para outro universo ou simplesmente é summonado em outro universo. O exemplo mais clássico de Isekai, da forma mais genérica possível que o Isekai pode ser na face da Terra, o que joga clichês em cima daquilo, o que foi o pioneiro do Isekai famoso, Zero no Tsukaima. Zero no Tsukaima é um Isekai clássico, um dos mais antigos que você vai encontrar nesse gênero. Óbvio, existem outros animes Isekais, mas esse, no âmbito de Isekai fantasia, com magia e coisa do tipo, Zero no Tsukaima é aquele clássico genérico. O cara, ele é transportado, ele é summonado para um universo fantasioso, da onde ele veio do Japão, tecnológico, e basicamente tem harém e meninas peitudas, meninas lolis, tsunderes, normais e o nosso protagonista, Zero no Tsukaima. Isso é uma fórmula que segue em vários Isekais até hoje. Vários Isekais usam essa fórmula, alguns outros não. Outros Isekais que não usam essa fórmula, que são um pouco diferentes, costumam ser bons, e não que seja ruim os genéricos, mas aqui tá muito saturado, então quando tem um toque diferente, costuma encher os olhos, assim. Eu costumo dizer, por exemplo, que Ringar enche os olhos, apesar de ser um anime lento que podia ter dado mais. Ele é diferente dos outros, e por ele ter um toque diferente, um toque mais sério, ele chamou a atenção. E aqui em Tate no Yusha não é muito diferente disso. Eu não tô querendo comparar ele com Ringar, porque eles são totalmente diferentes decorrer a obra, né? Ringar é uma coisa mais séria, como realmente aconteceria se você fosse summonado para outro universo fantasioso. Basicamente é isso que ocorre em Ringar. Já no caso de Tate no Yusha é diferente. Tate no Yusha são summonados 4 heróis, basicamente para dentro de um game. Eles foram parar dentro de um universo muito parecido com os games que eles costumavam jogar, e esses 4 heróis possuem suas armas específicas que dão o codinome a eles: o herói da lança, o herói da espada, o herói do arco, o herói do escudo. O herói do escudo, que é o main protagonista, o protagonista principal, ele não é visto com bons olhos na cultura daquele universo pelo fato do escudo ser uma arma de defesa, não é uma arma que ataque, ele apenas serve para se defender aos olhos daquelas pessoas. Então ele realmente sofre com aquilo ali, até que ele é deixado de lado, né, e meio que traído, obviamente. Então quando ele é expulso, né, da rota dos heróis, ele meio que vive por si só dentro daquele universo onde ele não conhece, encontrando companheiros para andar com ele nessa busca por vingança. Então basicamente o que difere dele dos genéricos? Tem harém? Eu não posso dizer que tem harém. Eu não acredito que aquilo que aparece ali seja um harém. Eu vejo o protagonista principal com a escrava principal, com eu esqueci o nome, a Raftalia, sei lá, a guria das orelhinhas. Não me lembro o nome dela agora. Então, basicamente, eu vejo ele com ela. Pode ocorrer certos romances ali, apesar de ele não ver inicialmente dessa forma. Com o decorrer do tempo, vão aparecer mais personagens femininas? Parecem, mas não virarem a início, a princípio, né? Então já foge um pouco disso, já não é harém. Foge um pouco não foge da temática de fantasia, de level, de herói e coisas do tipo que todo Isekai tem. Mas o clima dele é totalmente diferenciado dos climas dos outros animes Isekais. Ele tem um clima totalmente mais sério, mais sombrio. Não mais sombrio, mas mais angustiante, assim. Angustiante é uma palavra que cabe perfeitamente na história e no decorrer da história do protagonista em Tate no Yusha. É uma história angustiante.
você vai notar que toda ação deliberada para jogar a culpa em cima do herói, você vai sentir essa angústia, você vai sentir aquela vontade de espancar as pessoas que deram as costas para ele. Você vai ver a hipocrisia que existe naquele mundo, você vai ver o ser humano de uma maneira completamente escrota, vamos dizer assim, naquele universo de Tatenoyusha. E o herói do escudo, ele é um protagonista anti-herói. Ele é basicamente um anti-herói. Ele não é aquele herói bonzinho por salvar todo mundo. Nada tá longe disso, ainda mais depois que ele foi traído, relativamente. Então, ele já não era assim no início. Depois dos acontecimentos, piora a personalidade dele. Você, com certeza, vai perceber que não é nada a ver com aquele típico herói summonado de Isekais, todo feliz ou bobalhão. Nada disso. Ele é totalmente uma pessoa séria que não tá dando a mínima pra muita coisa que acontece naquele universo ali. Claro, ele quer salvar aquele universo, mas ele não dá mínima pra muita coisa. Ele é totalmente cético, ele totalmente acredita nas intenções dele e na moral dele, enquanto ele tá pouco se fudendo pros outros heróis e pra quem deu as costas pra ele. Então, Tatenoyusha é aquele Isekai em busca de vingança que com o tempo vai evoluindo mais e mais. Foge do Isekai genérico fantasioso como Tensei Star Slime. Eu não contaria muito como genérico. Ele tem seus clichês de piadas e é colorido, mas eu não conto ele como genérico. O genérico pra mim é o smartphone. Qualquer coisa relacionada àquele ser summonado, ter um harém, ser overpower, do início, ser engraçadinho e não fazer por nenhuma porque ele é um bosta em relação às meninas. Isso é um Isekai genérico. A partir do momento que você tem uma pitada diferente, como tem em Tatenoyusha, como tem em Gringar, aí ele passa a ficar ainda mais interessante. Isekais, na minha humilde opinião, eles são histórias interessantes. Só que como tá muito saturado e tá muito mainstream, aquela típica história do herói summonado todo alegre, acaba virando uma chatice. Mas tem chatices que bem feitas ficam boas. Tensei Star Slime, ele pega um viés um pouco desse Isekai genérico, mas como ele é bem feito, ele tende a ficar bom. Muita gente não gosta de Tensei Star Slime, e eu digo que tá vendo e esperou uma coisa completamente diferente do que ele se propôs a mostrar. Ele tá fazendo isso muito bem. Em Tatenoyusha, nós vemos que o anime tá sendo muito bem feito em questão de animação, de design de personagem. E pra quem leu o mangá sabe que tem muita coisa pra acontecer, muita coisa angustiante pra acontecer. Então eu já digo desde já, o hype sobre Tatenoyusha é um hype merecido. Ele pode não se mostrar um esplêndido anime que vai brigar pra ser o melhor anime do ano. Não, isso eu acredito que não vai acontecer. Que pra mim, Yakusoku no Neverland ainda é o melhor anime dessa temporada. E talvez Bug Bop da Madhouse também entre nesse páreo. Mas, em termos de Isekai, Tatenoyusha, ele com certeza passa várias outras histórias do mesmo gênero. Pode colocar até em gêneros de fantasia, que existem bastante genéricos, que não sejam Isekais. Mas Tatenoyusha com certeza entra pra ser um dos melhores Isekais lançados até o momento. E isso eu garanto pra vocês, o hype sobre ele ser um Isekai diferentão, entre aspas, cabe porque ele difere do cunho daquela história, não é uma coisa alegrinha, é uma coisa um pouco mais pesada, e a personalidade do protagonista também difere, e a parte do harém também. Então ele não tem os clichês, aqueles clichês chatos que você encontra em todos os Isekais. Ele foge disso, foge da maioria desses clichês. Então é por isso que eu acredito que Tatenoyusha você tem que ver, mas às vezes pode ter uma falhinha em direção, coisas do tipo, que normalmente pode ocorrer. É anime, não é um material original, não é uma light novel, não é um mangá. Então tudo isso pode ocorrer durante a direção do anime. Mas eu aconselho você a ver com bons olhos Tatenoyusha, porque ele é um grande anime, ele é um grande Isekai que vai surpreender todo mundo com o decorrer do tempo e com o decorrer de sua história. Então é isso aí, turma. Essa é a minha opinião sobre Tatenoyusha, sobre o hype dele, se é merecido ou não, por que tanto hype. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Valeu e até a próxima.